senhoras deputadas e senhores deputados, Sr. Miguel Ferreira, bom dia e obrigado também pela sua presença. Eu começaria exatamente por esta questão. Eu ia-lhe colocar esta questão, mas parece que já respondeu. De qualquer forma, parece-lhe que o Dr. Rafael Macedo tem todas as condições, competência e preparação médico-científica para realizar todos os atos para os quais a Unidade de Medicina Nuclear está licenciada. E é isso que eu percebi das suas palavras. Posso responder? Sim. O Dr. Rafael Macedo é um especialista que foi avaliado pelos pares daquela especialidade que lhe deram a competência. E, portanto, para mim, não tenho qualquer competência para poder pôr em causa. E na minha prática clínica, os exames que eu recebi da unidade do Dr. Rafael são perfeitamente idóneos. Portanto, acho que tem toda a competência para o exercício. Diz que ele está a fazer. Agora, isto que está a falar o Sr. Deputado, eventualmente, pode ter que fazer outras formações. Por isso mesmo, se bem percebi, o Sr. Doutor disse que, quando saiu, que conseguiria colocar em funcionamento a Unidade de Medicina Nuclear daí a 2 ou 3 meses, tendo em conta que a Unidade de Medicina Nuclear está devidamente equipada e que tinha os técnicos necessários, devidamente formados para o funcionamento dessa unidade. Correto? Muito bem. Desse ponto de vista, e aí peço a sua opinião, o facto de a Unidade de Medicina Nuclear estar devidamente preparada para começar a funcionar em 2015 e só ter começado a funcionar em 2017, nesse período de 2015 e 2017, e tendo em conta que os exames que essa unidade poderia fazer continuaram a ser feitos na quadrante Joaquim Chaves, pode-se deduzir que houve 2 anos em que esses exames, podendo ser feitos numa unidade pública, foram feitas numa unidade privada. Correto. Muito bem. Doutora, outra questão que lhe queria colocar tem a ver com uma questão que o Sr. Doutor aqui já tentou responder e eu vou colocar, mas eu vou perguntar, não vou afirmar nada. Eu ouvi o tal programa, a tal reportagem, e vou citar o Sr. Doutor. O Sr. Doutor é dizer que, a dada altura, que estamos a beneficiar os serviços privados da saúde com a intenção de sustentar privados com dinheiro público. Ipsis verbis, acabei de citar, tive o cuidado de ontem à noite ir novamente ouvir para não dizer asneira. O doutor aqui já tentou clarificar estas afirmações, dizendo que elas foram feitas num determinado contexto e não era exatamente isto que queria dizer. Não posso, pergunto-lhe, seria abusivo da minha parte eu concluir que o Sr. Doutor está a recuar em toda a linha naquilo que disse ao programa. Eu não estou a recuar em linha. Não, eu estou a perguntar se é abusivo da minha parte ter essa conclusão. Não, pronto. É evidente que o Sr. Deputado diz o que é. Se eu tirasse essa conclusão, não estou a dizer que estou a tirar. É assim, aquilo que eu expliquei, e fui claro nisso, dei o exemplo concreto das minhas contas que foram feitas em termos das análises clínicas e é nessa matéria que eu me estava a pronunciar. Portanto, são avaliações concretas que, na realidade, e quando disse isto, estava a referir em geral também, em termos dos exames que nós internalizamos, das TACs, das ressonâncias, e, portanto, é evidente que, feitas, lógico que se tem aquilo tudo instalado na instituição, se tem os técnicos, se não paga renda, porque eu saiba, o hospital não paga renda, gasta agulhas, mas não paga renda, que eu saiba. E, portanto, se tem aquilo tudo coisa, tem um custo básico, porque os ordenados das pessoas e os técnicos, sejam médicos, sejam outros técnicos que, logicamente, são essenciais à prestação dos cuidados médicos, estão pagos. Então, é uma questão só de aumentar o nível de produção. E se tiver tudo devidamente, com equipamentos corretos, com a máquina, entre aspas, perfeitamente montada na prestação dos cuidados, vamos prestar com o mesmo custo muito mais exames. E, portanto, os exames, as contas não podem ser feitas, se eu faço 10 exames tem um custo X. É verdade. Mas se eu fizer 100, o custo derrama. Se eu fizer 500, o custo é exíguo. E, portanto, o problema é a produção, porque nós realmente temos, e há outras coisas, está fora de questão isso, que são situações muito específicas, que não se pode avaliar os custos, aliás, não está em questão, penso eu, aqui nenhum de nós penso que questiona o problema dos custos da prestação de cuidados quando é a segurança de todos nós. Mas eu acho que se uma unidade tem capacidade de fazer 100, não deve fazer 10. Tem capacidade de fazer 500 com os mesmos técnicos, sem aumento de custos, logicamente, temos um custo mais baixo e uma produção e uma proteção da população muito melhor. Acho eu.
Sr. Doutor, nós estamos aqui numa comissão de inquérito que foi criada com determinado objeto e a resolução foi publicada no Diário da República a 19 de março, que diz que esta comissão deveria analisar e apurar factos relativos ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear e, nomeadamente, na relação entre o setor público e o setor privado. O facto de o setor de existir em determinadas especialidades, em variadas especialidades, listas de espera enormes. E eu não estou a fugir do âmbito do objeto desta comissão. Isso não contribui para que, aqui como já foi afirmado, isto não contribui para que haja uma canalização indireta de pessoas que poderiam ter essa resposta no âmbito do serviço público para o serviço privado. Na sua opinião? Foi o que eu já respondi, já falei nisso há pouco. É evidente que se nós temos uma resposta útil dentro do serviço público e gratuito, as pessoas logicamente não procuram serviços privados, porque realmente aí tem custos que vão ter que despender. E portanto, logicamente, as pessoas têm de ter o seu problema resolvido, claro que vão para a privada. No fundo, acaba por ser uma canalização indireta, porque as pessoas vão voluntariamente, mas vão porque não têm resposta gratuita no público. E, portanto, é uma consequência da situação, não é? É uma consequência. Se nós tivermos em tempo útil o estudo do doente, as respostas imagiológicas, uma cirurgia atempada, uma consulta atempada, logicamente, portanto, o doente não vai procurar porque tem aqui tudo gratuito dentro dos textos. E o problema não é uma questão, porque se põe muito em causa, aliás, falou aqui o Sr. Deputado Eduardo Justo sobre, penso que foi ele, penso que não foi ele, sobre a segurança e a credibilidade que tem o Serviço de Saúde em relação da população em relação ao... O problema põe-se se a população tiver acesso em tempo útil e tem a resolução do seu problema, penso que a resposta é dada e não precisa da gente andar a convencer a população que é assim ou que é assado. A população, desde que tenha o seu problema, se eu tenho uma utente que avalia a doente, medica a doente, opera a doente e ela está bem, a doente não vai questionar aqui que coisa, porque sente-se bem e está resolvido o seu problema de saúde e está integrado no seu meio familiar e profissional normalmente. E, portanto, isso é em qualquer outra especialidade. Portanto, se houver uma resposta eficaz, se o serviço de saúde for um serviço forte e não esteja sempre, cada vez mais, a ter procura do serviço privado, as pessoas, logicamente, têm maior confiança no serviço de saúde. E não é pelo facto de nós andarmos a debater ou não debater. Esse é debate que, no meu ponto de vista, não é isso que eu acho, porque as doentes, quando pedem o problema daquilo, é porque realmente não têm uma resposta eficaz em tempo útil. E, portanto, isso para mim é essencial. Sim, Sr. Doutor, mas entenda que esta questão para nós é importante na medida em que nós vamos ter que tirar conclusões desta reunião, desta comissão de inquérito, nomeadamente no que diz respeito à relação entre o setor público e o setor privado. E é nessa medida, exatamente, e apenas nessa medida, é que eu coloquei esta questão. Sr. Doutor, ontem o Dr. Luís Oliveira, da Joaquim Chaves Saúde, ex-quadrantes, admitiu que iriam ser realizadas naquela instituição, ontem e hoje, cerca de 30 exames que poderiam ser realizadas na Unidade de Medicina Nuclear, mas porque, como é público, o Dr. Rafael Macedo está suspenso, elas não vão ser realizadas e vão ser realizadas na Joaquim Chaves Saúde. Falou-nos em cerca de 30 exames. O Sr. considera que esta situação aumentará os custos para o Serviço Regional de Saúde. É evidente. Evidente. Sr. Doutor, o Dr. Rafael Macedo, aqui há uns tempos, num comunicado público que fez e numa resposta que quis dar à Joaquim Chaves Saúde, ex-quadrantes, disse: não conseguiram ficar com a instalação de medicina nuclear do Cesarame porque esta foi financiada por fundos europeus. O Sr. Doutor, enquanto ex-dirigente do Cesarame, pode-nos aqui dizer se alguma vez o grupo Joaquim Chaves Saúde, ex-quadrantes, quis ficar ou se propôs ficar com a exploração da Unidade de Medicina Nuclear do hospital? Enquanto exerci funções, nunca. Muito bem. Sei que estou a terminar. Sei que estou a terminar, mas em 5 segundos. Sr. Doutor, é verdade que foi o Sr. Doutor que foi buscar o Dr. Rafael Macedo. Segunda pergunta, muito rapidamente. O Dr. Rafael Macedo parece-lhe, dos contactos que tenho tido com ele, uma pessoa equilibrada. E eu faço-lhe esta pergunta porque aqui já afirmaram outros colegas seus que foram ouvidos que parece que o Dr. Rafael Macedo tem uma espécie de distúrbio. Parece-lhe que o Dr. Rafael Macedo é uma pessoa equilibrada e se é verdade que foi o Sr. Doutor que o foi buscar para o serviço.
Eu se me permite, não fui buscar colega nenhum, como não vou buscar em especialidade nenhuma. Portanto, buscar nesse sentido. Não o convidei para vir para a região, não coisa. Portanto, é um colega que estava a fazer a sua especialidade e que optou por vir para a região. Portanto, o único contacto primeiro que tive com ele foi na altura que quis saber quais eram as intenções dele quando disseram que ele estava a terminar a especialidade. E, portanto, ele é que manifestou a intenção de vir para a região e, logicamente, nessa altura é que veio a ideia de formar aquela unidade para ele poder, logicamente, trabalhar, porque senão não tinha sido para trabalhar, lógico. Mas, portanto, não fui buscar ninguém, não convidei ninguém, nem era competência minha fazer tal, não é? É uma situação que ele é que se manifestou como tal. Sim, tá, mas para ficar clara a situação. Em relação à capacidade ou à insinuação de outros coisas, não faço ideia se teve algum colega de psiquiatria, esse tipo de avaliações é realmente, se fui questionado, acho que a única especialidade que tem competência para isso teria de ser a especialidade de psiquiatria. Não faço ideia se teve algum colega dessa área. Se não teve, são afirmações gratuitas, como eu também posso dizer que acho que o Sr. Deputado não está bom da cabeça, é uma afirmação gratuita. Não sei, mas eu posso... Não sei, olha, isso aí já são outras afirmações, atenção. Não sei. Todos, qualquer um, mas é uma afirmação totalmente gratuita. Não. Doutor, a Direção-Geral de Saúde, contactada em 2015 pelo Diário de Notícias da Madeira, a Direção-Geral de Saúde, contactada em 2015 pelo Diário de Notícias da Madeira, eu estou tentando sair, disse, disse que não havia qualquer entidade licenciada para o exercício da medicina nuclear na Madeira no período 2009-2015 e que as licenças temporárias que existiam, porque existiam licenças temporárias, não serviam para a prática clínica de medicina nuclear. Isto foi, de acordo com o Diário de Notícias, o que a Direção-Geral de Saúde disse ao Diário de Notícias. O Sr. Doutor tinha conhecimento disto? Não sabia disso, não. Portanto, a fazer fé nas palavras da Direção-Geral de Saúde, passa a expressão, que garantia ao Diário de Notícias não haver qualquer entidade licenciada para o exercício da medicina nuclear, tendo afirmado que as licenças temporárias que existiam, e existiam algumas licenças temporárias, não serviam para a prática clínica da medicina nuclear na Madeira, pode-se concluir que a Quadrante esteve de 2009 a 2015, ou a 2015, exatamente, a exercer e a fazer exames sem a licença que permitisse a prática desses exames. Eventualmente, não posso pronunciar, não sei. Só para concluir, Sr. Doutor, como sabe, o Dr. Rafael Macedo está suspenso por decisão do César Amo. A razão apontada é que foi por faltas injustificadas ao serviço. O Sr. Doutor acredita que se não houvesse esta confusão toda e esta polémica toda, o Dr. Rafael Macedo estaria suspenso? Sr. Deputado, eu não posso especular, não sei, não faço ideia. Não estou na posse das decisões. Coloco de outra forma. Se o Sr. Doutor fosse dirigente do César Ame, tinha suspendido o Dr. Rafael Macedo? Eu estou convencido que se fosse na altura que lá estava, isto era um assunto que era resolvido internamente no César Ame e não estava nesta casa. Mas é a convicção minha, não faço ideia. Portanto, são os dados que eu penso, mas não sei.